Sejam bem-vindos para mais um episódio do Econcast. E hoje eu trouxe um convidado que é o Gustavo, que ele é especialista em e-commerce. Gustavo, fala um pouquinho mais da sua trajetória, como você começou nessa área. Bom, muito bom. Primeiramente, obrigado pelo convite, Hugo. É um prazer estar aqui com você nesse podcast, a gente poder trocar um papo sobre esse assunto que é tão, vamos dizer assim, né, mistificado pelo pessoal, essa parte do e-commerce. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, que às vezes quer entrar nesse mundo e não entende muito como que é a dinâmica, como que isso funciona. Então a nossa ideia hoje é trazer um pouco mais de clareza sobre esse tópico e um direcionamento aí para aqueles que já têm uma operação e não estão tendo resultado legal e aqueles que querem ingressar numa operação nesse sentido, tá? Mas, cara, começando aí na minha trajetória em relação ao e-commerce, o que que eu posso citar? Bom, primeiramente, lá no princípio, o que que foi o primeiro ponto de contato que eu tive com o e-commerce? Eu era novo, ainda mais garoto, e eu falei assim, pô, eu quero ter alguma forma de eu ganhar dinheiro e internet, etc. Eu falei assim, o que que eu posso fazer para trazer uma renda extra e ter aí um formato de ganhos além só do meu trabalho tradicional? E aí nisso, né, conhecendo ali a internet, as possibilidades, tinha, e até hoje tem, o AliExpress, que é aquela ferramenta que você consegue ter fornecedores da China e tudo Você mais. consegue importar? Exato, trazer produtos a um custo mais barato. E aí tinha muito aqueles produtinhos da Xiaomi, fones, pulseiras e etc. Eu falei assim, bom, vou comprar isso para poder revender e fazer uma renda extra. E ali no princípio, no formato que eu conhecia, era na parte do Facebook Marketplace, você posta os produtos, começa a vender, OLX e tal. E assim eu fui fazendo meu primeiro dinheirinho, vamos se dizer, nesse formato de venda online, né? De uma maneira completamente arcaica, sem muita compreensão sobre o assunto, mas era o que eu tinha de ferramentas naquele momento. Beleza, isso aí eu tinha ali os meus 16, 17 anos. Logo depois disso, eu comecei ali, de fato, a minha carreira profissional, fiz uma formação técnica em mecânica, né, a partir de usinagem, operação de máquinas, e a minha família tem uma empresa nesse segmento, uma empresa de fabricação de peças para motores de moto. E aí dentro disso, isso cerca de 2019, eu ingressei dentro desse negócio da família e fui começando, trabalhando na parte de produção, e aí pouco a pouco fui me interessando nisso, uma área que eu sempre tive ali uma certa afinidade, né, nesse assunto. E aí depois fui saindo do operacional, migrando ali para a parte mais de administrativo, financeiro, muito a parte de bastidores, vamos dizer, ali da empresa, e aí, eventualmente, né, empresa da família, aquela coisa de, pô, uma forma de gestão de 20 anos atrás, mas era tudo ainda feito no papel, né, a minha mãe que cuidava ali do financeiro e etcétera, da maneira como entendia, eu fui Nem ingressando, Excel tinha? Excel tinha pra porque o fornecedor pedia, que se fosse por ela fazia só no papel mesmo as Uhum. coisas, né. Mas muito básico, vamos se dizer. E aí dentro disso eu fui entendendo, né, como que eu poderia melhorar isso, trazendo sistemas, trazendo novas alternativas, e aí eventualmente, eu entendi que o negócio, ele não faturava como poderia faturar, que ele tinha muito espaço ainda de ganhos que poderiam fazer a empresa crescer. Eu falava assim, que eu estava me preocupando em fazer uma organização financeira complexa e super no detalhe, né, eu estava me preocupando muito em organizar os centavos, enquanto eu poderia estar me preocupando mais em como eu gero múltiplos milhares ou milhões, enfim. E aí eu comecei a pensar de uma outra forma dentro da empresa, né? Como que eu posso escalar a venda desse negócio aqui? E aí que eu fui me interessando pela parte de marketing e vendas dentro do negócio. É assim, para vocês entenderem, a empresa lá da família, ela tem a parte de fabricação de peças que é a nível nacional, de atendimento de clientes e etc. Outras oficinas mecânicas que utilizam os produtos para substituir a peça ali numa moto, e enfim. E tem a parte de prestação de serviços, mais comumente conhecido por retífica de motores. Imagino que muitos devem saber o que que é esse termo. Só que é muito local, né? Então eu tenho uma limitação em escala, vamos dizer. Falei assim: "Bom, preciso crescer o negócio. Qual dos 2 caminhos que me dá uma oportunidade de maior crescimento?". Pô, a parte de fabricação de peças e escala nacional me pareceu muito mais interessante. Falei: "Eu vou colocar, dedicar tempo e energia para crescer esse projeto". E eu falei: "Beleza, eu tenho esses produtos, como agora as pessoas me conhecem, me encontram e elas vão conseguir entender qual que é a qualidade do meu material, a qualidade do meu produto, o que que ele entrega de resultados para aquela moto que vai utilizar as peças". E eu fui assim, capacitando nesse sentido para poder implementar esse projeto de uma melhor forma. E aí a minha primeira grande ideia foi o quê? Vou contratar uma
uma agência de marketing, né? Que é o que todo mundo pensa. Sim. E foi nesse momento que eu tive uma das maiores frustrações da minha vida, para falar a verdade. Eu acho que Então, não só você. exato, grande parte das pessoas. Hum. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa agência, o pessoal me prometeu mundos e fundos e falou que ia entregar um baita projeto, um baita resultado e que a gente ia implementar isso, aquilo. E na hora aquilo me pareceu maravilhoso. Eu falei, caraca, então é isso que eu preciso, né? Beleza, vamos para a prática. Quando chegou na implementação daquilo que eles tinham me prometido, foi muito diferente do que na prática eu esperava que acontecesse. Era só uma meia dúzia de postagens no Canva, uma coisa assim sem qualidade, e ainda, vou ser bem sincero, mesmo sem expertise, eu acredito que eu faria numa arte melhor que aquele pessoal. Assim, sem estratégia, sem planejamento, sem de fato ali o que seria algo que daria uma escala para nossa operação, né? O valor caro mensal iria ser pago. 6 meses de contrato, multa contratual para sair e tal. Trabalhamos um mês, eu exigi uma série de melhorias e novas questões a serem feitas, nada fora do comum, né? Só o que eu acreditava que seria o básico que faria a gente ter resultado. E aí depois eu falei assim no segundo mês, não tem como. Continuar com esse pessoal não vai me levar a lugar nenhum. Pagamos a multa rescisória, encerrei com esse pessoal, eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou aprender sobre isso e eu vou me capacitar nesse assunto. E assim foi. E eu comecei muito com errando e aprendendo, colocando a mão na massa, assim, né? Batendo cabeça, a gente fala. Sim. Eu fui aprendendo como que eu poderia fazer para crescer a minha marca dentro dessa parte digital, que até então era uma grande incógnita para mim isso, né? Quando você fala assim capacitando, você fez algum curso específico? Ou você foi vendo na internet Eu e foi digo que eu fuçando? fui muito autodidata em relação a esse Foi processo, fuç tá? foi atrás? Então, assim, contei com algumas iniciativas, o Sebrae foi uma frente que me ajudou muito naquela época no direcionamento básico, alguns outros cursos online que eu fui comprando, muita coisa em YouTube, por exemplo. Naquela época nem existia IA ainda, então era um pouco mais complexo de trazer esse direcionamento mais claro em relação às ações. E assim, o que eu comecei a fazer? Eu fui muito testando, errando e aprendendo, e os próprios resultados daquilo que eu fazia ia me indicando o direcionamento correto. Então eu digo que eu aprendi muito no campo de batalha e não foi só na teoria de algum curso específico, Uhum. entendeu? E aí comecei nesse sentido. O que foi rolando ali a partir daquele momento? Fui entendendo, pô, eu precisava fazer vídeos, imagens dos meus produtos, ter um conteúdo que iria engajar a minha audiência, criar um desejo em cima do meu produto. Aí depois eu precisava fazer ali campanhas onde esses meus produtos chegassem a mais pessoas e eu gerasse de fato o interesse em compra, né, dele, além só de falar assim, poxa, que peça legal, engajar lá nos comentários, porque é uma coisa até que eu falo é que like não paga boleto, né? Então Sim. a gente tem que de fato vender, não só gerar ali a atenção das pessoas, vamos se Você dizer. falando em like não paga boleto, teve um cliente: "Ô Hugo, eu tô tendo tipo 200 likes, mas não sai venda". Eu falei: "Cara, mas às vezes você tá fazendo um produto só para engajamento do público, não tá fazendo não tem um foco". Exatamente. E assim, entretenimento é uma coisa e você gerar de fato faturamento é outra É coisa. outra coisa, né. Então, assim, no fim das contas, a gente tem que se preocupar muito mais com a estratégia que gere vendas e não só que gere engajamento. É uma parte importante da estratégia o engajamento também, mas ele cumpre um papel dentro de um propósito maior. Eu não posso só parar nisso, entendeu? Mas mais adiante a gente vai falar um pouquinho de funil de vendas Hum, e etc. Eu vou explicar um pouco sobre essa parte. uhum. Mas no fim das contas, então, eu comecei a acertar, comecei os conteúdos darem certo, eu peguei bem o comecinho dos Reels no Instagram, aí alguns vídeos pegavam 200 mil views, 300 mil views, meio milhão de views, e num nicho que é mega específico, né? Fabricação de peças de motos, pô, não é tão comum assim as pessoas consumirem isso nas redes sociais, vamos se dizer. Mas a gente teve uma taxa de assertividade bem legal, e aí eu comecei as primeiras vendas a fazer no direct do Instagram, no WhatsApp, que nós chamamos o modelo de venda direta, né? Comecei por isso e aí chegou um momento que eu tinha já mais 2 vendedores comigo, não dava conta, eu falei, pô, preciso ter um site, preciso ter uma plataforma de vendas. Fui entender sobre a parte de criação de sites. E aí isso começou, pô, como que eu gero uma estrutura, fui lá entender, né, as possibilidades que existiam, aí eu fui entender, no momento era a Shopify, a loja que a gente utilizou, construímos dentro dela, começou a ter uma geração de vendas por lá, e aí ok, tinha já o engajamento nas redes sociais, tinha a plataforma de vendas, mas eu entendia que cada vez mais o alcance orgânico ele ia diminuindo. Aí eu falei assim, bom, eu preciso ter alguma coisa que me gere previsibilidade e que eu consiga ter um volume de vendas esperado todos os meses. Foi aí que eu fui entender sobre a parte de tráfego.
Então eu preciso ali ter um investimento em campanhas, seja no Meta, né, Instagram, Facebook, seja no Google, aonde essas pessoas interessadas por esses produtos, elas viriam a me encontrar e aí eu conseguiria gerar vendas através delas. Então aí começou esse processo, postava os conteúdos, fazia os criativos, né, que são os vídeos e as imagens que a gente roda nos anúncios, e aí nisso comecei a rodar os anúncios, entrava no site, comprava, legal. Só que eu percebi um outro problema depois. A pessoa comprava e muitas vezes ela não voltava a comprar de novo, né? Ou comprava num prazo muito longo, aí eu precisava entender sobre estratégias de recompra, que é aí que eu fui entender sobre CRM, e-mail marketing, WhatsApp marketing e tudo que envolve essa parte de eu trazer esse cliente que já comprou comigo para comprar novamente outros produtos ou até o mesmo produto em mais escala, e aí a gente começou a ter uma atração legal tanto para o consumidor final, essas vendas, como também ali para o B2B, outras empresas que compravam os nossos produtos fabricados para revender em suas lojas, oficinas e etc. Então, o meu start em relação ao e-commerce foi nesse sentido, né? Você pegou todo o processo ali da sua família, da empresa familiar, no caso, né? Exato. Legal. E, e aí, só trazendo até um complemento em relação a isso, né? Hoje não estou mais lá, eu acabei saindo do negócio em 2023. Eu sempre falo que negócios familiares, eu não sei se o pessoal já teve essa oportunidade ali na vida, né? De ter alguma experiência dessa, mas é um tanto quanto complicado. Porque se misturar negócios e família pode ser um tanto quanto controverso em alguns sentidos. E aí nisso começou que eu estava com muitas diferenças de visões do que a minha família estava naquele momento. A gente, do prazo ali de 2019 até 2023, que foi quando eu saí da empresa, a gente mais que quintuplicou o faturamento da empresa nesse canal digital, a gente mais que dobrou a nossa capacidade produtiva, o time fabril ali também. Então foi bem interessante o resultado que esse canal trouxe ali para nós, né? Principalmente pensado no contexto de indústria, vamos dizer, manufatura, que não é muito comum o pessoal já ter essa cabeça, né, na parte do e-commerce, geralmente ele vai depender mais de representante, Sim. ali canais B2B, mas enfim, a gente trouxe uma assertividade legal nisso. Só que chegou um ponto que eu falei assim, cara, pô, meu pai já tem mais de 60 anos, já tem ali uma fase onde trabalhou a vida inteira, já estava cansado, e eu falei assim, pô, é, tô querendo crescer, escalar cada vez mais, e ele já querendo pôr o pé no freio, pausar um pouco a operação, ter um pouco mais de tranquilidade. E aí nisso é um segmento de muito capital intensivo, de investimento em maquinário, equipe, então demanda ali uma atenção muito Tem forte. manutenção também, né? Exato. E aí nisso ele falou assim: "Ó, Gustavo, aonde nós chegamos para mim tá bom, e eu não quero ir além disso". Eu falei assim: "Cara", assim, eu nunca sonhei, falar assim: "Nossa, o meu sonho é trabalhar com retífica de motor de moto", vamos Hum. falar, ou Hum. fabricação de peças de motor de moto. Eu me vi ali no meio do limão, fiz a minha limonada, entendeu. E aí eu falei assim: "Cara, será que eu quero continuar numa empresa com freio de mão puxado? Aonde o nosso crescimento é limitado, porque a operação não quer escalar, as vendas estão crescendo". Eu falei assim: "Putz, não é isso que eu quero". Falei assim: "Eu vou sair da empresa, eu vou fundar o meu próprio negócio". Que aí surgiu a EcoBoost naquele sentido, aonde eu era basicamente só ali uma pessoa que estava prestando serviços para outras empresas. Na verdade, a ideia veio porque algumas empresas me procuraram naquele período e falaram: "Pô, Gustavo, você teve um resultado muito legal dentro do seu negócio. Será que você não consegue aplicar algo nesse sentido aqui para nossa empresa também?" Falei assim: "Pô, por que não, né? Vamos entender o que pode ser feito em relação a isso". E começou essa minha trajetória. E aí, o que aconteceu naquele período? Eu, aqui na nossa região de Americana e etc, muito forte os nichos de confecção, o têxtil, essas empresas ali mais do segmento de moda e tudo mais, começaram a me procurar: "Pô, você consegue implementar alguma coisa semelhante aqui para dentro, para nós?". Eu comecei nisso, nesses processos consultivos, aí eu via que só no direcionamento eles não conseguiam pôr em prática depois, aí eu comecei a trabalhar de fato com a implementação, desses projetos ali dentro de e-commerce, né. Então o meu princípio em relação a essa nova empresa foi muito orgânico, fui meio que procurado para isso, Hum. e depois acabei transitando totalmente para esse segmento, né. E aí isso foi em 2023, a princípio eu comecei a empresa sozinho, e depois, até então, que era um amigo meu, o Wallace, ele já tinha uma operação de e-commerce no formato de dropshipping, que o pessoal vende sem estoque e tal, Uhum. e ele no segmento de moda. E a gente conversando, ele falou assim: "Cara, as vendas já não estavam como antes, a minha margem não tá legal", porque de 2022 para 2023, se a gente lembrar, teve a questão da taxa das blusinhas, vamos se dizer, né. Sim. E aí, nisso, atrapalhou bastante a rentabilidade de quem trabalhava no formato de dropshipping. Ele falou: "Cara, não tô tendo uma margem legal, tô tendo muito trabalho,
Para vocês terem ideia, ele chegou nessa operação dele a faturar mais de 2 milhões em 8 meses, né? Ele emitia mais de 3 mil pedidos por mês. Então, assim, ele tinha uma operação já mais escalada. E quando a margem ela aperta, principalmente você que já está num patamar maior, acaba que você fica muito lesado em relação a isso. Você É. já tem um centro de custos, você já tem outras frentes que acabam assim, te atrapalhando. E aí, nisso, o que aconteceu? Naquele momento, eu conversei com ele e falei assim, cara, em vez desse negócio, por que a gente não começa a trabalhar nesse sentido? Já tem expertise cada um, né? Exato. Unir os mundos. E aí foi nesse momento que a gente deu start na nossa empresa. Eu já estava acontecendo, mas aí a gente consolidou como empresa de fato. E aí desde 2023 a gente vem atendendo diversos projetos nessa linha de e-commerce, né, na implementação e etc. Antes era só nós dois, agora a gente já tem toda a nossa equipe, a estrutura física, o escritório, enfim. Então, as coisas de lá para cá vêm evoluindo bastante, principalmente pela demanda do mercado em relação a projetos de e-commerce que tem crescido muito, né? Sim. Falando em crescimento, você comentou aí. Hoje, eu vou fazer. São duas perguntas, Perfeito. são duas visões. Existe aquela pessoa que está com a ideia. Às vezes a gente está lá na agência e chega assim, Hugo, tô com a ideia aqui de vender tal produto na internet. Como começar? Maravilha. E a outra pergunta, já quer mandar ou você manda Não, a gente depois? vai. Na hora que você finalizar essa, eu quero implementar outra, que é o Maravilha. cliente que já tem uma loja, já tem uma operação ali rodando, né? E ele quer tirar essa operação de pessoa para pessoa física para vender para pessoas na parte de loja online, né? Que é a Perfeito. loja virtual ou rede social. Como começar nessa parte também. Mas primeiro vamos com o cara da ideia. Ô, tô com a ideia de vender no online. Sempre surge essas pessoas para você, né? Sim, né? Sempre. Com Ó, o que você certeza. acha disso? Vamos tentar? Tipo, vamos dar um tiro no escuro? Existe essa pessoa, não existe? Sim, Pelo menos na agência chega de monte. chega. E essa pessoa, como ele deve começar da forma correta? Qual é a ideia ali? Perfeito. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando no e-commerce e quer ter um resultado satisfatório numa operação, seja de venda direta, via WhatsApp, Instagram, seja numa loja virtual, né, no e-commerce de fato, o que eu diria para essa pessoa é que, antes de tudo, ela tem que ter um produto que gere algum tipo de desejo numa audiência para essa pessoa comprar. Então, assim, você tem que entender aquilo que a gente sempre fala, oferta e demanda do mercado. Então não adianta nada eu entrar num segmento que eu não tenha ali uma taxa de crescimento anual legal. Eu posso pesquisar hoje, tem diversas ferramentas em marketplaces, no comportamento de mercado. Esse segmento ele está em crescente, ele está decadente. Pô, hoje em dia é muito importante que eu esteja no mercado de crescimento, porque naturalmente, mesmo que entre aspas eu não faça nada, eu vou tá crescendo mês a mês porque o mercado está me puxando para isso. Então, o Uhum. primeiro ponto é esse, eu entender um produto que ele tem demanda. Aí a gente começa a pensar sobre isso. Legal, o que eu preciso fazer para vender esse produto? Antes de tudo, eu preciso entender que ninguém vai me descobrir se eu não comunicar isso para as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa lança um produto, quer lançar uma marca, mas ela não quer trazer uma comunicação em rede social, ela não quer fazer ali uma estrutura de uma loja virtual onde as pessoas vão descobrir ela. Então é como se fosse assim, eu tenho um produto super legal, mas eu estou escondido lá no meio do deserto. Pô, quem que vai me descobrir lá, entendeu? Não tem como. Eu preciso me fazer presente, eu preciso me tornar evidente. Isso vai fazer com que as pessoas queiram comprar de mim. Mas antes de você responder a próxima pergunta, existe uma coisa que eu acho que você vai estar mais por dentro desse assunto. Os imediatistas, eles acham que a xícara que eu tô colocando para vender hoje vai sair à venda de milhões até amanhã. Existe isso? Existe fórmula mágica? O produto se vende sozinho, vem muita gente falando assim, eu tenho uma ideia e meu produto se vende sozinho. Existe isso? Quem dera fosse dessa forma. É assim, se você for trabalhar, por exemplo, num marketplace, onde já tem muitas pessoas acessando todos os dias, as pessoas já têm um comportamento de compra lá, às vezes você pega essa caneca e por algum motivo você tem margens, tem um preço mais diferenciado, ou a sua estampa ela é mais legal, sei lá, e o próprio marketplace vai te jogar pessoas e você consegue escalar em vendas rápido. Isso não quer dizer que você vai ter rentabilidade também, que é um tópico à parte isso. É isso quando se trata de plataformas. Agora, num site próprio, numa loja virtual sua, né, no Instagram,
Isso de uma bala de prata, de uma coisa que vai fazer você vender de uma hora para outra, isso não existe. Essa questão que o produto se vende sozinho é a maior mentira que alguém pode ter te contado algum dia. Você tem que pegar se seu produto é tão diferente assim, você tem que pegar esse seu diferencial e espalhar pelos 4 cantos do mundo. Você tem que falar para o máximo de pessoas possível sobre isso. E assim, você pode sair na rua falando um por um para cada uma dessas pessoas. Mas você pega uma rede social, pô, você consegue fazer um vídeo com 1000 visualizações assim, né? Não é difícil, não é complexo. É mais ter um direcionamento correto. Você consegue fazer estratégias para você ganhar escala nessa sua comunicação. E quanto mais pessoas sabem sobre o seu produto e você tem uma estratégia, não só, que nem a gente falou, de engajamento, entretenimento, mas também de venda dele, aí sim você começa a ser assertivo na sua estratégia comercial em relação ao seu produto. Mas falar que assim, eu tive uma ideia, direto chega isso, né, pessoa? Cara, eu tive uma ideia revolucionária, esse produto aqui vai mudar o mundo. Aí você pega, beleza, e qual que é a sua estratégia para vender ele? Ah, não, ele é só muito bom, que ele é tão bom que ele vai se vender sozinho. Cara, isso é a maior mentira que É mentira, existe. não existe Não isso. tem como, né? E hoje, principalmente nos dias atuais, nessa era de evoluções constantes, inovações constantes, toda hora vem uma novidade, né? Então a sua novidade, não ache que você é a última bolacha do pacote, entendeu? É, Você é mais um entre diversas marcas. Então se coloque no seu lugar ali de aprendiz que está entrando agora nesse mercado de e-commerce e busque entender o que você precisa fazer para vender mais. E não achando que você vai vender no automático, sendo uma exceção à regra, né? Se existe ali uma regra, vamos dizer, né? Se existe algo a ser feito, é porque, pô, a gente sabe que aquilo dá certo. legal. E para esse lojista, que ele tem a loja física ali, e ele quer migrar para a loja virtual. Bom, esse é um contexto legal. Então, assim, antes de eu responder essa pergunta, eu digo que é importante entender que dentro do e-commerce tem diferentes canais para você vender o seu produto. Sim. Então eu falo de 3 canais principais. Primeiro, tem um canal de venda direta. É a venda que você faz via Instagram, o ADM, lá o pessoal te manda mensagem interessado pelo seu produto. Tem o canal do WhatsApp, que a pessoa vai querer te mandar uma mensagem para conhecer mais a sua peça, o seu produto e comprar de você. Então esse é o canal 1. Muita gente nem considera isso como e-commerce. Não, a pessoa está interessada, ela manda mensagem, compra tal. Mas se você parar para prestar atenção, você está fazendo uma venda online. Então não deixa de ser um e-commerce, Si comércio eletrônico, né? sim, com certeza. Então, assim, esse é um primeiro canal. Segundo canal, a parte da loja virtual, que aí a gente fala que é o modelo de e-commerce mais tradicional, né? Então você tem ali o seu site, onde as pessoas entram por lá, elas finalizam a compra e conseguem ali estar adquirindo um produto contigo. E o terceiro é o marketplace, que são as plataformas. Mercado Livre, Shopee, Amazon e as mais diversas que existem. Antes de eu querer entender qual das plataformas eu quero estar, com uma ênfase maior, primeiro ponto é que eu defendo sempre que a pessoa esteja em todas, né? Ela tem que ter o mínimo de presença no canal de WhatsApp, no canal do Instagram, ela tem que ter o mínimo de presença numa loja virtual, tem que ter o mínimo de presença também num marketplace, ali, nos mais famosos pelo menos. E aí depois a gente entende qual que vai ser o canal prioritário que essa loja tem que ter ali uma energia maior dedicada, que ela vai conseguir ter uma atração maior. Supondo, aí você me fez a pergunta, uma loja física que ela quer vender através do e-commerce, o que ela precisa fazer para ter um bom resultado? Se for nesse canal de venda direta, a gente tem que entender, essa pessoa trabalha com uma marca própria dela, ela trabalha com uma multimarcas, marcas diversas que elas vendem através ali das suas plataformas e etc. Porque se ela tiver uma multimarcas, é muito difícil que ela bata de frente com um marketplace. Vamos supor que eu sou uma loja de roupas, ok? Eu vou vender uma camiseta da Aramis, que é uma marca de moda. Qual que é a chance de uma pessoa que está tendo acesso à loja oficial no Mercado Livre da Aramis, que tem o preço dela lá, o site oficial da Aramis, ela querer entrar na minha loja virtual para comprar esse produto Aramis comigo? É um pouco mais complexo, porque muitas vezes eu não vou ter margem para bater essa pessoa, a minha precificação não vai permitir isso, e ela vai ter mais até confiança de comprar nesses canais oficiais dessas marcas já consolidadas, tá? Uhum. Então, quando a pessoa ela tem um formato de multimarcas, eu vendo, enfim, produtos que já são mais amplamente conhecidos, eu digo que é mais interessante que essa empresa comece por 2 principais canais.
Se ela tiver bastante margem e tiver espaço para crescimento, o marketplace pode ser um bom caminho, né, para escala, porque ela vai cadastrar o produto se vende sozinho, que nem você falou, mas muitas vezes a margem dela vai ficar espremida pra caramba, então é uma possibilidade. E se a pessoa ela trabalha no multimarcas tradicional, ela vai vender mais pela confiança que ela gera para as pessoas. Então ela vai vender o quê? Muito mais pelo canal de venda direta, que é onde ela tem o maior relacionamento com o cliente, onde ela tem a oportunidade de estar em contato com o consumidor final. E aí dentro disso, o cliente que chega, ele está comprando não só o produto em si, mas ele está comprando a confiança da loja, né? Principalmente para quem vende peças diversas, esse vai ser um dos melhores canais para gerar resultado. Elimina o fato que essa empresa precisa de uma loja virtual, né, no site? Não, é importante também para posicionamento, mostrar portfólio de produtos. Então lá vai ser uma alternativa também, mas provavelmente não vai ser o canal prioritário de vendas. Agora, se essa loja física, se essa empresa, ela tem uma marca própria de produtos dela, o melhor canal para ela começar, na minha opinião e pelo que eu vejo de resultados no mercado, é você começar num site próprio seu. Por quê? Porque dentro do seu site você consegue trabalhar a sua narrativa de venda, a sua comunicação E nas suas redes sociais e conduzir para a loja. isso é quando é marca, eu tenho a marca, minha marca própria, meu próprio produto. Eu fabrico o meu produto e aí eu vendo melhor através desse canal. Então, assim, quando a pessoa pensa nesse sentido, né, que ela tem a marca dela, ela consegue se diferenciar do mercado de uma forma mais fácil. Então, assim como as grandes marcas, muitas vezes os canais prioritários de venda são o site próprio, ela também pode utilizar da mesma estratégia. Aí eu conduzo um cliente que ele conhece minha marca, ele se interessa pelo meu produto para comprar através de lá. Então, assim, o que eu geralmente aconselho, pessoal, é se você tem uma marca própria de produto, é melhor você começar na sua loja virtual. E também existe um formato onde a pessoa trabalha com loja física. Vamos pegar, a gente está pegando o contexto de moda, mas que se aplicam para vários outros. A pessoa tem a loja física dela de moda e ela trabalha com multimarcas diversas, que não é uma marca muito consolidada ou algo assim. E aí o que ela pode fazer? Trabalhar também a venda, tanto no WhatsApp, direct do Instagram, quanto no site dela, como a curadoria de peças daquela loja. Então é assinado por a loja da pessoa. Porque no fim das contas ela não sabe de quem que é aquele produto ou algo assim, é o cliente final. Então você consegue trabalhar como se fosse a sua marca, que na verdade é a sua assinatura e não necessariamente você ser o fabricante. Sim, Então esse formato também funciona super bem e chega a ser quase como uma exceção à regra de quem não tem uma marca própria, mas também consegue trabalhar aí com um foco bem legal em relação à loja virtual. legal. Então a gente começou aqui, quem quer começar desde Uhum, loja própria ou quem tem uma ideia. Aí começou a sair as primeiras vendas. E agora começou a sair as primeiras vendas e eu quero escalar. certo. E hoje vem a questão da dúvida: tráfego pago, tráfego orgânico, como funciona ali para mim direcionar mais minhas vendas para o público correto e tudo mais. Como funciona? Qual é a dica que você daria ali para essa pessoa que começou a vender entre esses dois, tráfego orgânico e tráfego pago? Uma coisa que eu quero falar antes de começar isso é o seguinte: tráfego pago não salva posicionamento ruim, tá? Então muita gente pensa que a única coisa que ela precisa fazer para vender na internet é ela colocar um investimento em anúncios e isso vai retornar em vendas para ela. Eu falo que o tráfego pago, ele é o 10x do resultado. Ou seja, se eu faturo zero vezes 10, quanto que eu vou faturar? Zero. Só que se eu faturo 3 vezes 10, quanto que eu vou faturar? 30. Exemplo só, para vocês entenderem. Então, o que eu quero dizer com isso? Tráfego pago é importante? Com certeza, é primordial para a escala. Mas se eu não gero nenhum tipo de resultado orgânico, estou saindo do absoluto zero, salvo raras exceções de marcas que já chegam com muito capital de investimento, que já são mais consolidadas, se eu não vendo nada, zero hoje, eu não tenho nem Instagram da minha marca, nem comecei a gerar conteúdo, ou gero conteúdo, não estou vendendo nada, não vai ser o tráfego que vai salvar o teu cenário. Você precisa ter uma assertividade em relação ao que é o seu tráfego orgânico, a geração de desejo, os conteúdos que você faz, a narrativa de venda da sua marca, para isso depois ser transitado ali para o tráfego. E aí você sim ter uma escala. Então, é assim, é muito difícil você escalar somente organicamente hoje. Você precisa do tráfego pago, mas no momento certo e com a estratégia correta, tá?
Então isso é muito importante ressaltar. E aí para aqueles que já está faturando bem, já faturou 20, 30, é um princípio, né, de um faturamento, vamos dizer, na sua loja virtual, seja no canal de venda direta, aí sim você pensa no tráfego como algo que vai ser o potencializador disso. Para você bater os primeiros 6 dígitos de venda na sua loja, 100 mil, 150, 200, 300 mais, e aí o céu é o limite. Quando você acerta uma estratégia, você consegue ter escala, assim, a nível nacional e até alguns clientes a nível global, né? Então, o momento correto é eu começar ali um orgânico muito bem, trazer um conteúdo mais voltado para um público direcionado correto, né? Sim, E depois eu começar a escalar na parte de tráfego pago. perfeito. Qual é o momento ali que eu tenho que escalar? Qual é a tática, eu não vou falar tática, qual o momento que eu tenho ali, quais são os direcionadores que eu tenho que ver, que é o momento de eu falar assim: "Ah não, é agora que eu vou ter que investir Os tráfego". indicadores, É, né? isso. Legal. Primeiro indicador, eu preciso começar a ter margem na minha loja, né? Então eu começar a ver um princípio de rentabilidade. Se você está vendendo, e para quem vende produtos, que é o nosso caso que a gente está falando, a gente Uhum, olha muito para a métrica que é o markup, né? O uhum, quanto que eu consigo cobrar em cima do preço de compra que eu tive do produto, ou do custo da mercadoria vendida, que agrega outros custos de embalagem, etc. sim. É muito de caso a caso. Mas se eu tenho um markup saudável que está me dando uma margem legal, e no momento atual eu estou conseguindo vender com rentabilidade, e se eu continuar vendendo, eu vou continuar com essa mesma faixa de rentabilidade, isso é um ótimo indicador que eu preciso começar a escalar essa minha operação. Primeiro, por quê? Imagina um carro que ele tá sem os freios, ele tá com o pneu todo desbalanceado, ele tá com problema, assim, em uma série de fatores, né, na direção e etc. Eu vou acelerar esse carro? Faz sentido? A chance de eu sofrer Um uma assi batida, um acidente é muito maior. é. Um negócio é a mesma coisa. Um negócio que ele tá desestruturado, ele tá desequilibrado desde o seu momento principal, que eu tô trabalhando sem margem de erro, né, com uma margem muito apertada, espremida, etc., faz sentido eu escalar isso? Aí vamos supor, eu posso ter um rombo, uma hora eu estou faturando que seja 30 mil reais, e aí eu já estou com uma margem muito pequena e eu estou comprando com o fornecedor, antecipando boleto e etc. Eu falo assim, não, agora eu quero escalar para 300 mil. Imagina se você fica numa dívida. A dívida do 30, vamos supor, seja 10, a dívida dos 300 é 100, entendeu? Esse tipo de cliente que chega num momento em que ele está muito ruim, e ele fala assim: "Ó, eu preciso que você me salve". Então Não, ele acha que o tráfego ou as a estratégias, né? estratégia vai salvar ele. E pode ser que isso Atrapalhando mais ainda ele. acabe Inclusive, tem uma história engraçada de uma cliente que a gente atendeu que ela quase quebrou de tanto vender, sabia disso? Porque porque o pessoal acha, você falando aí, você falou, eu vi uma frase hoje que é muito interessante. Eh, Faturamento é diferente de lucro. Às vezes está faturando muito, mas está quase quebrando, porque não está tendo lucro. total. Então, esse é o principal fator que a gente tem que ver. Mas esse caso que eu comentei, a cliente, ela começou a escalar muito uma coleção que ela tinha lançado de produtos, e nisso ela as compras toda parcelava em 6 vezes, e o Nossa, pagamento do fornecedor, ele era à vista. O pessoal de moda sabe que funciona dessa forma, né, quando você vai pagar lá o fornecedor, você paga ele à vista. E nisso, o fluxo de caixa dela descolou, ela estava para receber, só que no presente ela não tinha dinheiro para comprar ali os produtos. E o que quase aconteceu nesse caso, que foi engraçado? A gente agiu rapidamente e falou assim: tá, o que nós vamos fazer agora? Aí, dentro daquele período, nós traçamos uma estratégia, fez uma antecipação de recebíveis num curto prazo, e aí já fez uma estratégia de reprecificação em cima dos produtos, colocando uma margem melhor, porque se eu estou vendendo muito também, é um insight legal. É importante que eu revise os meus preços, porque talvez eu possa estar vendendo muito barato. Então, eu preciso vender bem, mas eu preciso vender com lucratividade. Esse é o ponto principal. Aí revimos isso, ajustamos a estratégia, aí do parcelamento de 6 vezes era só para 3 vezes e fizemos uma oferta em relação à compra via Pix. Agora com um desconto para condicionar a pessoa a comprar à vista. Aí isso dava mais margem dela de dinheiro na mão, que ela girava com o fornecedor, comprava de uma forma mais assertiva, conseguia ter uma negociação melhor e isso fez com que ela tivesse mais saúde financeira. Mas foi por um triz que a loja dela não quebrou, por causa de tanto vender, entendeu?
Você falou sobre antecipar recebíveis e gerar muitas vendas e quase quebrar entre 2019, aí depois 2020 teve 2019 para 2020 teve a pandemia, teve um boom de vendas nos marketplaces. Sim, E essa era a ideia do pessoal, estava caindo pedido lá, um monte de pedido, e eles achavam que estava estava faturando, lucrando, né? e estava, mas não estava lucrando, Sim, porque vender não é a mesma coisa ali, se você não saber precificar, de lucrar, aliás, de faturar e lucrar ali em cima. total. Então, quando eles foram colocar na ponta da caneta, eles estavam com uma dívida enorme. Exato. Porque automaticamente, quando você pega, antecipa recebíveis, existe aquelas taxas que você Sim, paga, né? E absurdas, é, inclusive. entendeu? Então, muita gente que começou aquela época no marketplace quebrou, Sim. que começou, via aquele monte Viu de o pedido dinheiro, achava que era dinheiro na conta, na sacava o conta, dinheiro, depois vinha a dívida de fornecedor, de boleto, de imposto. e isso é um ponto que o pessoal não presta muita atenção, né? Com certeza. E isso, o que você falou foi muito legal. Falou assim, ó, eu percebi isso, a gente agiu rápido. Sim. E essa que é o grande diferencial, quando você tem uma empresa que entende sobre o assunto, ou uma empresa que entende sobre outra, porque a galera ela coloca tudo como uma agência de marketing, É, tudo dentro de um pacotinho só e acha que é assim, é a mesma coisa, né? São serviços completamente diferentes. diferentes. Então, isso que é bom, porque você já agiu rápido ali e já viu que ela ia ter um rombo um pouco maior. E você falou sobre moda. Hoje, nessa linha de moda aí, eu vejo que o pessoal faz muito live shopping, entra na rede social na questão da moda, com a mulher, geralmente na parte feminina. A mulher usa muito Instagram e olha ali, live shop, essas coisas, ela se vê com aquela roupa e acaba comprando Sim. pelo próprio Instagram. Para o cliente hoje que tem uma loja de moda feminina ou moda masculina, hoje, ele, vamos falar, começar, como ele começar ali para ter uma loja virtual própria, como que ele pode começar e fazer essa transferência? Rede social para loja virtual. Maravilha. Esse é um tópico muito legal de discutir, tá? Porque muitos pensam que a mesma estratégia que eu utilizo no meu Instagram, no meu WhatsApp de vendas e até na minha loja física vai ser a mesma de uma loja virtual. Só que são estratégias completamente diferentes. Você pode ver que a maioria das lojas de moda, elas vão adotar uma estratégia de horizontalidade de estoque. O que que significa isso? Ter muitas peças com pouco profundidade de estoque e aí eu focar muito na variedade. Por quê? A cliente que comprou antes, ela vai querer vir e comprar novidades agora, novas peças, ela não vai querer comprar a peça que tinha anteriormente, etc. Então ela aposta muito nessa estratégia. Mas o que funciona dentro do e-commerce da loja virtual é a verticalidade. São poucas peças, pouca variedade, com muita profundidade de estoque. Para você escalar um produto, você escalar uma oferta que nós falamos. Como que funciona isso? Só para trazer um contexto. Sim, A gente fala muito sobre o pessoal que às vezes tem essa visão, né, desse outro mercado e etc, em relação a essa parte de horizontalidade, que você perde a oportunidade de se aprofundar em apresentar o seu produto de uma forma mais profunda de fato. Então, assim, eu falo que ao invés de eu mostrar 1000 produtos uma única vez, eu prefiro mostrar 1000 vezes o mesmo produto, porque isso vai me garantir uma estratégia assertiva de geração de resultados. Mostrar ângulos, diferentes formas de apresentar a mesma peça, e eu só consigo fazer isso quando eu seleciono um único produto para eu escalar isso. E aí, até complementando com um dado, não é incomum ver grandes lojas, inclusive nesse segmento de moda que a gente está falando, que se elas faturam, vamos colocar, 100 mil reais por mês, às vezes 70%, 80% desse faturamento são puxados por 4, 5, 6 produtos. Que o pessoal de moda fala assim, nossa, eu preciso ter 1000 produtos na minha loja para vender essa quantia. Enquanto no e-commerce, se eu faço uma estratégia correta, são poucos produtos, poucos SKUs que puxam o meu resultado. e eu também percebo que o pessoal que está começando agora na parte de moda, ele está com a sua loja física e está vendendo ali na parte do e-commerce, não, na parte de rede social, e acaba misturando o estoque. Hum, Aí, exemplo, saiu coisa na rede social, ele já pensa que é da loja virtual, vira aquela loucura. E ali, como você está falando que são coisas diferentes, eu creio que deve ter um estoque para cada exemplo. Rede social, eu certo. tenho um estoque. Loja virtual, eu tenho outro. Tem que ter essas separações, né? Assim, não é uma regra cravada em pedra isso, Uhum. tá?
Isso depende da sua Seu forma de controle, né? trabalho, do seu controle. Se você tem um controle mais sofisticado, se você consegue ter ali uma organização melhor, ter sistema implementado, ter o estoque já bem separado dentro da sua loja e etc, em relação a você saber a quantidade de peças que você tem de cada unidade, um estoque central que centralize isso, tem diversas ferramentas que fazem isso, né? Bling, Olist, entre diversas outras. Eu não sou o maior defensor de você ter estoques separados, tá? Na verdade, que é uma opinião meio controversa. Eu acho sim que se você tem um bom controle, você pode trabalhar com o mesmo estoque. Porém, como a gente sabe que muita gente ainda não consegue ter uma assertividade em relação ao estoque, às vezes tem uma pessoa dedicada para isso, até por nível de empresa, para evitar ter esses furos no estoque, essas quebras, onde às vezes eu lanço lá que tem no estoque uma peça, eu vou lá e vendo na loja física e não está disponível dentro do meu e-commerce, né? Para evitar ter esses problemas, aí eu considero importante sim você ter essa consideração em loja virtual separada de loja física, tá? Mas é mais contextual isso. Mas para ser uma regra básica, né, para o pessoal evitar errar e se eu puder dar um direcionamento único, Uhum. separa que é mais fácil e que você vai ter evitar dor de Sim, cabeça. sim. Vender o produto e não ter estoque É o maior erro que pode isso não acontecer. pode acontecer. Em questão de logística, Sim, hoje a logística, eu falo por conta própria, o cliente, quando ele tem ali uma estratégia de igual você vai implementar, a estratégia na parte de vídeos, tráfego orgânico, tráfego pago, aí ele também tem que ter uma pequena estratégia de frete. com certeza. Os clientes que você atende hoje, qual é a maioria da estratégia de frete ali que eles implementam? Maravilha. Então, assim, vamos separar em dois contextos. Como eu comentei, tem um cliente venda direta, vende WhatsApp, Instagram ali os seus produtos, que é um formato que ele vai ser geralmente mais regional, Uhum. e tem um cliente mais pensado no e-commerce, que é, ele vai vender a nível nacional, a nível global, dependendo da estratégia aí dessa pessoa. Mas estratégias de frete, o que, que funciona muito bem para a maioria dos casos? Se eu pudesse dar uma estratégia única assim para falar, pô, estratégia de frete grátis é excelente, né, a ser feita. Hoje o público, o maior fator de abandono de carrinho, né, abandono de compra, é de fato o custo de Frete. frete. Então a pessoa ter uma estratégia de frete grátis faz com que ela venda bem mais, colocando isso de uma forma assertiva. Porém, o frete grátis não pode ser algo que te atrapalhe em relação às suas vendas. Você precisa ter ali uma estratégia que seja rentável em relação ao seu frete grátis e que não possa ser uma coisa que te gere muitos custos. Então você faz uma matemática, embute uma parte do custo do frete no teu produto e vende um pouquinho mais caro, uma parte você custeia ele para o cliente e tal, porque a quantidade de vendas que você vai fazer a mais quando você quebra essa objeção do frete vai ser bem maior. E aí, até puxando um outro gancho em relação a isso, a segunda melhor estratégia de frete que eu falo, né, em até alguns casos pode até ser melhor que o frete grátis se você adotar de uma maneira correta, é o que nós falamos do frete expresso ou até o frete same day, né, que é no mesmo dia. Para lojas que vendem para a região, isso é uma estratégia matadora, é excelente para conversão. O pessoal, a gente está falando muito de público de moda, mas serve para diversos outros. A pessoa ela vê o produto, vê uma peça lá, ela quer comprar na hora, ela quer estar usando o produto naquele momento, ela quer ter a experiência mais próxima possível, que é da loja física dela, colocar a peça no corpo e sair de lá com a peça na sacola já no momento, entendeu? Ela já quer garantir o produto o mais cedo possível. Então, se eu faço uma estratégia de frete para ser entregue no mesmo dia na casa do meu cliente, isso com certeza eleva muito a taxa de conversão. E aí você faz isso estratégias ali com motoboy, etc, um certo raio da sua loja, tende a funcionar muito bem também, tá? Ah, legal. Nós falamos aqui do começo, meio, a parte ali estratégica, que eu acho que ficou bem esclarecido. E eu vi que você também tem um método. Sim, Conte um pouco mais desse método, como funciona, como que é. legal. Só para explicar um pouco antes do método, o que que a gente de fato implementa dentro das operações e dos projetos que a gente entra em e-commerce? Sim. Então a gente trabalha tanto com a estruturação quanto a aceleração de projetos de e-commerce para os mais diversos segmentos. Então a gente atende com mais ênfase o nicho de moda, nicho de beleza e o nicho de bem-estar, suplementos e etc. Sim. Então, como que a gente entra dentro desses projetos? Primeiro entendendo, é uma marca própria de produtos ou não? Essa pessoa vende multimarcas? Vamos entender o contexto dessa pessoa para traçar um direcionamento correto.
Aí a gente vai entender, ela precisa de uma plataforma, de um site, a gente faz o desenvolvimento do zero se necessário, somos parceiros no Venshop, Shopify, entre outras ferramentas. Ela precisa fazer uma otimização na loja virtual dela atual para melhorar a conversão em vendas. Não falo só melhoria estética, né, de layout, falo melhoria em taxa de conversão, geração de resultados, geração de vendas. A gente entra nessa questão também. Nós também implementamos toda a estratégia de anúncios e campanhas em relação a tráfego para conseguir colher um melhor resultado em relação a isso, estratégias de criativos, então quais vão ser os vídeos e as imagens que essa marca vai impulsionar para ter uma melhor geração de resultados, também as estratégias de conteúdo orgânico. A gente não produz o conteúdo, não somos uma agência de produção de conteúdo ou algo assim, né? A gente trabalha na aceleração de e-commerce. Então a gente encara a parte de redes sociais como uma estratégia de aquisição de clientes também. Então, dá o direcionamento, você pode trabalhar esses pilares de conteúdo e etc. Aí entra estratégias de live shop, estratégias de grupo VIP, estratégias de calendário comercial, tudo que envolve essas ações de vendas com maior ênfase, né? E também a parte de narrativa de venda dos produtos, tudo que envolve a comunicação que vai gerar o desejo em cima daquela peça, daquele produto e que vai fazer a marca se diferenciar dos concorrentes. E por último, a parte de retenção de vendas também. Tudo que envolve CRM, a parte de recompra dos clientes, WhatsApp marketing, e-mail marketing, a gente implementa nos projetos que nós tocamos também. Então, resumindo tudo isso que eu falei, nós temos uma metodologia exclusiva dentro da EconBoost que se chama DCR, onde nós trabalhamos a diferenciação, conversão e retenção, que são os três pilares que nós entendemos que fazem uma loja virtual ter resultados. O que são esses pilares? Diferenciação. A gente trabalha os pontos de narrativa e oferta. Quem entender de fato, como eu disse, o que vai ser o diferencial daquela marca perante aos concorrentes, o que vai ser a comunicação que vai gerar um desejo, despertar uma dor no cliente e fazer com que ele queira comprar o produto, e oferta, qual que vai ser o mix, o combo de produtos, né? Como que eu agrego valor em relação a diferentes peças para que o cliente olhe porque eu estou vendendo e fale, caramba, tá valendo muito a pena comprar deles. É isso que a gente busca gerar. Conversão, falo que são os 4 Cs. Então a gente trabalha a parte de campanhas, que são os anúncios de fato, tudo que envolve tráfego e essa aceleração de resultados ali via Meta, Google e TikTok. Criativos, que são essas estratégias de vídeos e imagens que vão gerar o melhor retorno. Aí tem a parte também de calendário comercial, tudo que envolve essa parte de estratégias de vendas que a gente vai traçar para conseguir ter um melhor retorno. E também a parte de conteúdos, o que eu posso fazer no meu orgânico para trazer o melhor resultado nas redes sociais. E por último, o pilar retenção, a gente trabalha, como eu comentei, a parte de CRM e WhatsApp Marketing, tudo que envolve os disparos de campanhas ali para a pessoa querer recomprar comigo, ali via as mensagens e tudo mais, disparo para minha base atual de clientes. Também grupo VIP, que é uma ótima estratégia para eu conseguir trazer clientes antigos novamente ali para comprar outras vezes com uma estratégia de outlet ou novidades dentro desse grupo. Legal. Você tem algum case de sucesso aí das suas. Claro, a gente tem diversas marcas que a gente pode comentar. Para quem é aqui da região de Americana, a gente atende a Conceito Rouparia, atende a Aline Pérez Rouparia também, e algumas outras marcas de moda. A gente também atende assim, outros segmentos, parte de cosméticos, a parte de suplementos, como eu comentei, e aí a gente consegue trazer um resultado muito legais para esses nichos também. Tem um caso super legal da Patrícia Neves, uma marca de moda, e aí os dados são públicos e eu posso trazer um pouco mais aberto em relação à geração de resultados. A gente tirou o e-commerce dela de R$ 35 mil de faturamento por mês para mais de 159 mil em 5 meses de projeto. Foi uma escalada bem rápida em geração de resultados. E-commerce próprio. E-commerce próprio, site próprio. Então, uma loja que veio do mundo físico também, começou a trabalhar ali redes sociais, e quando a gente acertou uma estratégia de escala, de comunicação, em relação envolvendo tráfego, criativos, estratégia de retenção, site, etc. Tudo isso veio um resultado muito rápido aí na loja dela. E isso os mais diversos. Eu nem gosto muito de ficar detalhando e entrando em profundidade em relação a case, né? Porque parece muito aquela questão de forçar a barra sobre o nosso próprio trabalho, Uhum. mas aí até nas nossas redes, tudo tem lá um pouco mais detalhado cada caso. Vai Brasil, Jubiju, Semijoias Finas, enfim, e outras diversas marcas que a gente já gerou um baita resultado legal. Legal. Hoje você teria como que eu posso dizer? Eu tive a ideia, vou vender aqui, vou começar a vender, mas eu não quero ter rede social, eu quero começar com loja virtual, só loja virtual.
existe essa possibilidade ou sempre tem que ter aqui entrelaçado rede social com loja virtual? Olha, Hugo, até existe, tá? Mas eu vou falar assim, você vai escolher o caminho assim mais difícil para você gerar um resultado legal. Por quê? Você pode trabalhar ali na sua própria loja virtual, sem rede social, você Uhum. fazendo anúncios através do Google, por exemplo, apresentando seus produtos. Só que o seu produto, ele vai ter que estar numa categoria que já é muito cobiçada, que as pessoas já buscam muito naturalmente, e aí você vai ter que ter uma competitividade muito alta em relação ao seu produto para motivar essas pessoas Sim, a te descobrir. Se sim, você quiser, nesse caso, agregar preço e não valor no seu produto, tiver um produto de alta demanda, pode ser que o seu site venda muito bem se você ter nada de redes sociais. Só que o consumidor de 2026, ele é um consumidor extremamente desconfiado. Então o que eu falo? Tem até um dado super interessante que 65% das pessoas que compram online, em algum momento, já caíram em algum golpe. Chances é que entre eu e você, algum de nós dois já tenha caído em algum golpe, com entendeu? certeza. Então, quando eu trago ali uma estratégia que eu não tenho uma rede social consolidada, eu não tenho uma presença digital forte, a pessoa ela vai naturalmente se sentir mais desconfiada. Mas espera aí, o que que é esse site que está aparecendo aqui para mim? Pô, eu não acho nada sobre eles, eu pesquiso e não encontro, no máximo talvez um reclame aqui e tal. Mas e aí? Né? Eu vou estar perdendo muitas vendas por não estar investindo nisso. Então, é até uma possibilidade, mas na minha cabeça, pelo menos, o que eu vejo de resultados, não faz nenhum sentido a pessoa querer ir pelo caminho mais difícil se ela pode trazer uma estratégia de conteúdos, estratégia de comunicação e fazer com que a empresa dela gere mais credibilidade para que ela venda cada vez mais ali na loja virtual. Hoje um tema que já não é mais futuro, é presente, que é a IA. Sim. Até onde ali a IA faz sentido no e-commerce e na rede social, na parte de vendas? Legal. Então, assim, a gente tem que entender que a IA, ela é um meio, ela não é um fim, né? Eu preciso implementar a IA no meu e-commerce. Legal. Em qual segmento? Em qual atuação, né? Para que você vai implementar a IA? Porque IA por IA, ela não vai gerar nada, né? Você precisa ter uma assertividade. Então, assim, alguns canais onde a IA tem sido muito proveitosa. Primeiro, atendimento. E eu falo não atendimento de vendas, mas é o que nós chamamos o atendimento de pré-vendas, que é a qualificação do cliente, saber se não é só um curioso, se é uma pessoa com interesse real. Às vezes ela quer informação rápida, um rastreio de produtos, tá? Um atendimento, um saque. A IA tende a ter um resultado bem legal, tá? Apesar que a gente sabe que nunca substitui o humano. Então, assim, ela para fazer um filtro inicial para depois alguém atender. Então, a IA nesse sentido é muito legal. Segundo, geração de mais conteúdos, né? Então, maior possibilidade de aparecer ali nas redes sociais. Mas conteúdo com IA, Gustavo, hoje em dia a gente está chegando numa época onde diversas marcas, boa parte dos conteúdos nas redes sociais e os criativos são feitos com inteligência artificial. Então, saber trabalhar bem isso vai garantir que eu tenha um bom resultado nesse canal também. Só que eu falo que assim, a IA não é para eu substituir completamente a minha capacidade de produção de conteúdo ou algo assim. É, na verdade, para ela potencializar o que eu já estou fazendo. Isso em tudo, tá? A IA não é feita para substituir, ela é feita para potencializar. Então, assim, se eu ia soltar um conteúdo por dia, com a IA eu consigo às vezes soltar três, com variações, novos formatos e etc. Se eu conseguia testar 20 criativos no mês, com a IA eu consigo testar 60, faço mais variações, faço mais testes, faço às vezes um avatar, né, de uma criadora de conteúdo que ela seja ali feita com inteligência artificial, o que é muito interessante também. Então tem diversas ferramentas hoje que já permitem isso para a gente ganhar velocidade e capacidade de teste, testes de layout em relação a site, landing pages e etc. Então a inteligência artificial nisso é muito legal. E também a inteligência artificial para ajudar a gente a tomar decisões no nosso negócio, prever furos no nosso estoque, para a gente calcular melhor métricas financeiras do nosso negócio, traçar estratégias de marketing, campanhas, tudo que envolve isso de comunicação. Então a inteligência artificial é muito legal para montar esses materiais, dar esse direcionamento e depois a gente executar e pôr a mão na massa, entendeu? Ali, é um intermediador ali no caso, porque se deixar por conta de tudo, pode por exemplo, até Não, na questão de vendas, eu mesmo fico de saco cheio quando eu coloco assim, aperte um para não, é horrível. eu acho que o cliente também acho que não gosta, é bom ter um Não, contato mais humano. total. Você comentou sobre retenção. Hoje, muitos clientes, ou aliás, dono de operação de e-commerce
erra na parte de retenção? Eu diria que é o principal erro, na verdade. É o principal erro. Porque o pessoal foca muito na aquisição de novos clientes, e eles até acertam em certo ponto nisso, trazem pessoas novas constantemente, mas as pessoas novas que chegam, eles não conseguem fazer com que elas continuem recomprando os seus produtos. Então é muito importante focar nessa parte de retenção para que a gente consiga extrair uma melhor lucratividade sobre o cliente. Então a gente tem que trazer um direcionamento muito claro para isso, porque eu reter um cliente que já comprou comigo é até 6 vezes mais barato do que eu adquirir um novo cliente. Então, até financeiramente é muito mais viável eu fazer ações que fazem com que esse cliente antigo volte a recomprar comigo, do que necessariamente eu ficar olhando toda hora para trazer novos clientes. Isso eu posso fazer, como a gente comentou, campanhas de e-mail marketing, WhatsApp marketing, tudo que envolve esses disparos que fazem com que a pessoa conheça ofertas, coisas novas que eu estou trazendo e queira recomprar de mim novamente, entendeu? Legal. Hoje, o cliente, ele gasta, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo real, mas não vou falar quem é os clientes. 2 clientes do mesmo segmento. Um gasta em torno de R$ 5.000 em tráfego pago Sim, e o outro gasta em torno de 1.500. Só que esse de 1.500 está vendendo mais ou menos igual a esse que gasta 5.000. certo. Exemplo, o que poderia estar acontecendo? Erro no momento em que ele está gerando a parte de conteúdo, ou erro na parte de que quanto mais eu gastar em tráfego pago, mais eu vou faturar. Vamos lá. É assim, só com esses dados é difícil dizer aonde realmente está o gargalo dessa Aham. operação para saber o que está de errado. Mas na verdade, mais que duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, essa pessoa pode estar tendo um retorno sobre o investimento em anúncio, que a gente fala o ROAS, muito alto, essa de 1.500, e aí está trazendo um resultado muito satisfatório para ela. Vamos supor que a gente coloque aí que cada uma esteja faturando 100 mil reais com esse valor. Essa que está investindo 1.500, pô, ela estaria trazendo um retorno sobre o investimento de, cara, fazendo uma conta aqui por baixo, de mais de 40 vezes, eu acho, né? Que é um valor extremamente absurdo, né? Vamos pensar que 60, na verdade, até mais que isso, né? Então, assim, pô, é um cenário muito satisfatório, né? Que é raro de acontecer. Na verdade, seriam. Enfim, não vou fazer a matemática agora. Mas seria mais de 60 vezes, na verdade. E aí, no outro caso, eu acho que 66 vezes por aí, enfim. Mas no outro caso, a gente está pensando numa pessoa que ela está investindo 5 mil, vamos supor que ela esteja faturando ali 100 mil reais também. Ela está tendo um retorno de 20 vezes. Esses retornos sobre o investimento de 66 vezes e 20 vezes são retornos bem reais, tá? Só para Uhum, deixar claro, é uhum. importante ressaltar isso. Só que essa pode estar usando uma estratégia de conteúdo mais assertiva, pode estar usando estratégia de criativos mais assertivos nos anúncios, enquanto essa está tendo uma estratégia fraca. Ou então, ela está ali investindo esses 5 mil reais, trazendo muitas pessoas e não necessariamente conseguindo converter essas pessoas. Né? Enquanto essa de 1.500 ela tem uma estratégia de conversão muito assertiva em relação a todo cliente que ela traz e faz com que ela tenha ali um aproveitamento melhor desse investimento. Outro cenário, os clientes antigos dessa loja que vieram, ela está sabendo trabalhar melhor eles e vender novamente para eles, que não dependa que ela fique investindo em trazer novos clientes toda hora, enquanto essa daqui tem uma estratégia completamente pautada em cima de trazer novos clientes, e o cliente antigo, ela esquece e deixa ele lá sem trabalhar. Então, algumas dessas possibilidades que são o que a gente vai entender que são os geradores dessa diferença de resultados, entendeu? Vou batendo de novo na tecla de tráfego pago. Sim. Exemplo, eu gastei 2.000, tive um bom resultado. Isso não quer dizer que mês que vem eu tenho que gastar 4.000 em tráfego pago. Exatamente. Porque se depender só do tráfego para a loja escalar, pô, tava todo mundo multimilionário, né? É, Mas não é só isso. Uma série de questões, que eu falei, ele é um potencializador da geração de resultados. Só que você tem estoque, você tem capacidade talvez produtiva, se você tem uma marca para isso. Você tem, por exemplo, algo pensado para você conseguir atender esses clientes, ou você só vai trazer novos e não vai conseguir dar uma atenção depois. Ou às vezes, o indicador que estava bom, ele pode oscilar, às vezes ele não vai ficar tão bom mais. Isso faz parte do processo também. Então, assim, antes de eu entrar numa estratégia de escala, dobrar um investimento ou algo assim, eu preciso entender o que está gerando isso para fazer sentido ou não eu aumentar esse investimento.
Mas aí é o que eu digo, em muitos casos, se você está tendo um resultado legal, aporte mais, invista mais e aproveite essa oportunidade que o mercado está te dando, vamos dizer, de você escalar a sua marca. Porque talvez essa janela de oportunidade não apareça tão cedo novamente, entendeu? Sim. Então, você está tendo um custo por resultado bom, na minha visão, põe o pé no acelerador, mas com também consciência, sabe? Entendi, entendi. A parte de CRM, ali, para o cliente implementar na operação dele, não tem um CRM, eh, em que ponto ali você acha interessante em questão de, ah, como que eu vou saber o cliente que eu estou vendendo mais? Qual foi um cliente que você trouxe essa visão para ele que deu certo na parte de CRM? Eu acho que é assim, quando a sua taxa, o momento ideal de você implementar um CRM, tá? Quando você começa a ter uma assertividade em trazer novos clientes, Uhum, pô, tô tendo uma taxa alta, né? Em relação a todas as vendas que eu faço, vamos supor, estou faturando R$ 100.000, eu vejo que 80.000 vem de, ou 90.000 vem de clientes novos e 10.000 vem de clientes antigos. Você está com uma taxa de recompra muito baixa. A taxa de recompra ideal é entre 30%, depende do negócio, etc., mas uma média é 30%, né? Até 40% em determinados casos. Enfim, cenário ideal é que a maioria dos clientes recomprassem sempre, todos os dias, mas se eu só dependo de clientes antigos para trazer as compras novas, quer dizer que eu também não estou tendo assertividade em trazer novos clientes. Então é importante eu ter um olhar para isso. Então, assim, se ela está tendo uma taxa de trazer novos clientes muito alta e não está tendo uma recompra tão satisfatória, é legal você começar a investir em CRM para trazer esses clientes novamente e voltarem a comprar de ti. Ou então, se até os meus clientes antigos compram, eu tenho uma assertividade, eles vêm sempre novamente, mas eu não tenho um controle sobre isso. Eles vêm, tipo, naturalmente, eles veem alguma coisa, vêm lá conversar comigo e tal. Eu não faço isso de forma ativa. Se você estivesse fazendo de forma ativa isso, implementando o CRM, trazendo uma estratégia de compra, se você já tem uma recompra alta da sua base, você ia ter uma recompra ainda maior. E se você não tiver, você vai começar a ter uma recompra melhor. E às vezes você vai gastar muito menos trazendo uma estratégia dessa de disparo de mensagens ou algo assim, do que ter que investir em anúncios para atrair o cliente que já é seu novamente, entendeu? Até que disparo em mensagem de WhatsApp, hoje em dia existe o WhatsApp com a API oficial, se você disparar em grande Sim, quantidade, ele bloqueia seu número, né. exato. Então você também tem que tomar cuidado. Não é só fazer, é que nem tudo, que não tráfego e etc. Não é só fazer, é fazer com estratégia, É, fazer com planejamento, entendeu? Então é legal, isso. legal. Hoje, para finalizar nosso papo aqui, para os clientes, para os sellers que já está nas vendas aí, nas operações, e para os clientes que vão começar aí, qual é a dica de ouro que você daria para esse pessoal? Dica de ouro. Você tá me pedindo a bala de prata, né? É, você quer a bala de prata. Cara, primeiro Ou que pode ser uma dica estratégica. maravilha. É assim, é que nem a gente falou no início, não tem uma dica, uma coisa que eu replico e O é assim, conselho. um conselho, mas é exatamente isso. Se eu pudesse dar um conselho que serve para todo mundo, é saiba criar desejo no seu produto. Essa é a maior habilidade que você pode ter em relação ao seu e-commerce. Você ter uma estratégia de comunicação, ter uma estratégia de narrativa de venda, você entender realmente o que são as dores do seu cliente, os desejos dos seus clientes, a necessidade que o seu cliente tem e fazer o seu produto ser a solução para esse problema que o seu cliente tem, entendeu? Porque quando você domina essa habilidade, fica muito mais fácil de você vender qualquer coisa. E aí, toda a estratégia de tráfego, a estratégia de conteúdo, a estratégia de CRM, ela é muito mais assertiva quando você acerta essa primeira etapa. Então, esse eu digo que é o alicerce de qualquer estratégia, de qualquer marca que está iniciando, de qualquer loja que está iniciando. Venda um produto que resolva uma dor, um desejo do seu cliente. E entenda no detalhe quais são essas dores e quais são esses desejos. E aí você vai saber estruturar uma comunicação, uma narrativa que vai fazer com que essa marca venda mais todos os dias, entendeu? Legal. Gustavo, muito obrigado por participar desse episódio. Eu gostaria que você falasse um pouco das suas redes sociais, como o pessoal encontra vocês. Fale com o público aí. Fala um pouco se você tem YouTube ou se você tem Instagram, toda essa parte. Maravilha. Então, pessoal, eles podem me encontrar
lá no ecomboost.ace, ecomboost com 2 Os, BOOST.ace. Lá eu posto os conteúdos, né, aqui da nossa empresa de aceleração de e-commerces, então lá mostro um pouco dos bastidores, como que é a nossa metodologia e tudo mais. Confesso, meu Instagram pessoal ele ainda é privado, né, eu sou um pouco mais recluso em relação a isso, pretendo trazer lá também alguns conteúdos profissionais em breve, mas aí eu divulgo nas redes sociais principais sobre isso em breve. YouTube a gente ainda não está muito presente, é um projeto também que nós queremos trazer, mas por Uhum. enquanto a nossa comunicação está centralizada no Instagram. E Aham. lá todo mundo vai ter meu contato direto. Eu sou uma pessoa muito aberta a ajudar quem está começando num projeto de e-commerce, ou até aqueles que já têm um projeto de e-commerce e não estão tendo resultado legal, que eu já estive num momento onde eu contratei empresas, tive maus direcionamentos sobre isso, não fiquei satisfeito com o que me trouxeram, então hoje sempre que eu posso direcionar alguém, mesmo de forma parceira ali, eu puder contribuir com alguma visão, eu sou sempre muito disponível a isso, então convido a todos aí que tiverem necessitando de uma ajuda, podem me chamar que eu estou à total disposição para contribuir. Beleza? Certinho. Obrigado, Gustavo. Valeu, E, Hugo. e esse foi mais um episódio do Econcast. Siga a gente na rede social, curte e compartilha esse vídeo.